Êxodo 1. Os descendentes de Jacó no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. As parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: Quando ajudares no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nasceram lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Êxodo 2. O nascimento de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: Os meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, filha de Faraó: Irei eu chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou seu nome Moisés e disse: Porque das águas o tenho tirado. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. E aconteceu naqueles dias que,
Sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: Por que feres o teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou seu nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. A morte do rei do Egito. E aconteceu, depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Êxodo 3. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás no deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E, vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu, e do amorreu e do ferezeu, e do heveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E então disse Moisés a Deus: Eis que, quando vier os filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó,
me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: far-vos-eis subir da aflição do Egito à terra do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata, e vasos de ouro, e vestes, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Êxodo 4. Deus concede poderes a Moisés. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Para que creio que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouça a tua voz, tomará das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio tornará-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em teu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei como a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão com que farás os sinais. Moisés volta para o Egito. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vá em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo.
Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés, e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi e encontrou-o no monte de Deus e o beijou. E anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Grandioso Deus e Pai, vemos, ó Deus, o crescimento do seu povo em números, em quantidade, assim como o Senhor prometeu, ó Pai, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que a sua descendência seria mais numerosa do que a areia do mar, as estrelas do céu. Vemos o crescimento do seu povo, a grandeza, ó Deus, da promessa que o Senhor fez para os teus filhos, ó Deus, se concretizando, meu Deus. Mas vemos também, ó Pai, a fúria do inimigo em querer parar, Senhor, com a continuidade, Senhor, do crescimento do povo do Senhor. Mas o Senhor é um Deus misericordioso, ó Pai, que mesmo o povo estando, ó Deus, em pecado, o povo estando, ó Deus, fazendo práticas que não agradavam ao seu coração, o Senhor, ó Deus, começou a ouvir o clamor, Senhor, daqueles que se voltaram ao Senhor em te pedir socorro e ajuda para os tirares da escravidão. O Senhor os atendeu, ó Pai, o Senhor levantou o Senhor Moisés, alguém, ó Pai, que aparentemente não conseguia, ó Deus, nem pronunciar direito as palavras, tinha dificuldade, ó Pai, na fala mesmo assim. O Senhor o encheu, ó Pai, com a tua presença. O Senhor deu entendimento vindo do alto, vindo do céu, da sua presença, Pai, diretamente do Senhor. E o enviou, ó Pai, para que falasse, ó Deus, aqueles líderes, ó Pai, a quais escravizavam o teu povo ali no Egito, a Faraó, Senhor. Meu Deus, o Senhor mesmo permitiu que o coração dele se endurecesse, para que o Senhor pudesse, ó Deus, mostrar a sua glória através, ó Deus, de feitos magníficos, de maravilhas, ó Pai, feitas ali, meu Deus, naquele lugar, Senhor. Sinais e maravilhas o Senhor operou. Olhos puderam ver, Senhor, o agir do Senhor. Ó Pai, a sua mão forte em favor daquele povo. E o Senhor operou, Senhor. E o Senhor continua operando, Senhor, em favor do seu povo. Seu povo continua crescendo, Senhor. Meu Deus, um povo infinito, meu Deus. Ó Pai, muito maior, muito mais do que as estrelas do céu e as areias, ó Pai, os grãos de areia do mar. Deus querido. E ainda assim, ó Pai, o inimigo, ele se levanta furiosamente, ó Pai, contra o teu povo nessa terra, tentando a cada dia, Senhor, ceifar a vida, ó Pai, de homem, de mulher, de menino, de menina, de criança, não importa a idade. Senhor, a fúria do inimigo permanece contra o teu povo, mas o Senhor também permanece o mesmo. O Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Para sempre o Senhor será. Forte, poderoso, grandioso, grande guerreiro, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Senhor é o Senhor dos exércitos, ó Pai. O Senhor é o Deus, ó Pai, que peleja pelos teus filhos, que levanta tantos quantos Moisés. O Senhor levanta, ó Pai, tantos quantos Moisés. Ó Pai, para falar, para proferir sua palavra.
para, meu Deus, passar aquilo que o Senhor envia. Mais que isso, ó Pai, o Senhor fala diretamente conosco o Senhor fala, ó Pai, diretamente através da sua palavra e no nosso coração. Ó Deus querido, o Senhor levanta, ó Pai, vários homens e mulheres de Deus para guerrear, meu Deus, contra todas as astutas ciladas do inimigo e do adversário. E no Senhor e no seu nome nós temos vencido e venceremos e continuaremos a vencer. E se, ó Pai, porventura chegar o dia em que cessar a nossa vida nessa terra, teremos a vitória, ó Pai, de poder viver com o Senhor para sempre. Na eternidade, Senhor, onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, nem tristeza, nem dor. Ó Deus, de qualquer maneira somos mais do que vencedores. Ainda que passamos por um tempo, ó Deus, de provação, de luta ou de dor nessa terra. Ó Deus, é por um tempo, ó Pai, é por um pouco de tempo. Porque, meu Deus, a partir daí viveremos a eternidade com o Senhor. Porque aceitamos o sacrifício que o seu Filho fez na cruz do Calvário. E Ele, ó Pai, sendo o caminho, a verdade e a vida. E Ele sendo o caminho que nos leva até o Senhor. Então temos, ó Deus, o nosso passaporte garantido, ó Deus, da nossa ida, estadia e morada aí no céu com o Senhor. Porque aceitamos a Cristo como o único caminho, a verdade e a vida, meu Pai. Deus, eu te peço pela minha vida, te peço pela vida deste meu ouvinte, que o Senhor, meu Deus, opera na vida de cada um. Que o Senhor, meu Pai, faça tantos quantos, meu Deus, olharem, ó Pai, para a Tua palavra e verem que o Senhor é um Deus salvador, que o Senhor se importa em salvar a humanidade. Ainda, meu Deus, que sujos no lamaçal do pecado, o Senhor tem a solução, o Senhor, ó Pai, tem a escapatória, meu Deus, do inferno e do pecado para a vida de cada um de nós, Senhor, que é o sacrifício do Seu Filho, o sangue que foi derramado naquela cruz, ó Pai, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, Ele tira o nosso pecado. Basta reconhecermos que somos pecadores e reconhecermos o sangue de Cristo como um lavador, como um sangue que nos purifica, Senhor, e nos torna aptos a entrar na Sua presença. É por intermédio de Jesus Cristo, ó Pai, que somos salvos, por amor do Senhor que entregou Seu único Filho, e através do Espírito Santo que nos convence que somos pecadores, ó Pai. E dependemos do Senhor e da Sua graça. Eu te peço, Senhor, pela vida de cada um destes que me ouve e que acompanha até aqui na leitura. Que o Senhor continue abençoando mais e mais, Senhor. E nos dê força e nos ajude, ó Pai, para a próxima leitura do próximo dia. Nos dê vida, saúde, disposição, força, coragem, ó Deus, para mantermos, meu Deus, este propósito, a chama desse propósito acesa e a concretização dele e a realização até o fim, ó Pai. Receba a nossa vida em louvor e em adoração, Senhor, agora. Nosso agradecimento, ó Pai, nossa adoração. No nome poderoso do Senhor, te amamos, ó Pai, e te bendizemos o Seu nome. Muito obrigado, ó Deus. Amém.